Bem-vindo ao Algo para a Alma. Nesse vídeo de hoje eu vou estar falando um pouquinho sobre a filosofia do yoga, o que ela tem para nos acrescentar, do que ela se trata e quais os benefícios que essa prática pode proporcionar para a nossa vida, para o nosso dia a dia. E eu vou começar aqui logo de cara com o conceito de yoga. Yoga significa união, mas união do que com o que? O yoga é a união da nossa individualidade com a totalidade cósmica, com algo muito maior que nós, algo que nos cerca e que nós não temos completa noção. O yoga proporciona esse estado de plenitude. Sadhguru, que é um mestre indiano, ele fala algo muito interessante. Ele fala que com a prática do yoga, você consegue experienciar algo que não é você, sem deixar de ser você. E como é que funciona isso? Como é que você consegue ter essa experiência de algo maior que si mesmo sem perder a própria individualidade? Isso é feito através de um constante ganho de lucidez e de novas percepções. Então a ideia do yoga é que a gente consiga enxergar aspectos sutis em pequenas tarefas do nosso dia a dia, em tudo que a gente faz no nosso dia a dia. Por exemplo, lavando a louça, indo levar o filho na escola, indo no mercado, trabalhando, encarando desafios, né? Você que frequenta yoga já deve ter ouvido essa frase ao final da aula, o professor olhar e falar assim: agora começa o yoga. Porque quando a gente sai da aula, que realmente os desafios começam a se apresentar e que essa lucidez que o yoga proporciona vai ganhando espaço e vai permitindo que sejam feitas escolhas. Por quê? Porque embora talvez você ache que não, ou você ache que você não escolhe as coisas da forma adequada, como deveria, sim, você faz escolhas. A nossa vida é feita de escolhas, sejam elas conscientes ou inconscientes. Né? Por exemplo, vamos pegar um sonâmbulo. Um sonâmbulo é uma pessoa que está dormindo, mas que age como se estivesse acordada. Só lhe falta o quê? Lhe falta consciência. E quantos sonâmbulos, quantos zumbis a gente conhece, quantas pessoas que vão se movimentando pela vida, deixando a vida levar, empurrando as coisas com a barriga, sem perceber a beleza de tantos movimentos, sem perceber as individualidades das pessoas próximas com quem ela convive, sem perceber as próprias singularidades. Então o yoga vai proporcionar essa visão muito mais holística. E por que ela vai trazer isso? E por que tem tantas pessoas que praticam yoga que às vezes não sentem isso, né? Hoje em dia o yoga, ele é conhecido mais pela questão das posturas e das respirações, que são conhecidos então como os asanas e os pranayamas. Mas o yoga, ele é muito mais do que isso, ele é uma filosofia que foi sistematizada por um sábio chamado Patanjali. Na verdade, não se sabe se Patanjali foi uma pessoa, um sábio, ou um conjunto de sábios, ou foi simplesmente um nome que se deu de ensinamentos que foram passados e depois transcritos nos Yoga Sutras. O fato é que esses ensinamentos, que foram feitos aí de 3 a 5 mil anos até antes de Cristo, eles trazem pequenas frases que vão sistematizar a doutrina do yoga. E dentro dessa doutrina, os asanas, as posturas e as respirações, os pranayamas, são apenas 2 dos 8 passos que vão completar esse sistema. Né? Então isso é apenas uma parte. As pessoas realmente chegam na prática através da prática de asanas, né? Querendo buscar um alongamento, buscar um relaxamento mental, querendo buscar aliviar o estresse. E aí depois, aos poucos, a pessoa vai conseguindo integrar algumas outras dimensões dentro da sua prática. Algumas pessoas não alcançam o efeito pretendido dentro do yoga exatamente porque ele tem uma dimensão que é a mais importante, além da dimensão física e de todos os benefícios que ele proporciona no nosso sistema como um todo, é a dimensão espiritual. E é por essa dimensão espiritual que a gente está aqui no planeta Terra, para que a gente desperte para a existência dessa dimensão, que vai muito além de quem nós somos como pessoa, da nossa identidade e da nossa carga de histórias e de experiências na vida. O yoga, ele trata, portanto, muito mais de possibilitar uma visão muito além do que você é,
do que propriamente transformar alguém em alguma coisa, né? Porque você não tem como deixar de ser quem você é, você só tem como deixar de ser quem você não é, certo? Então é isso que essa prática milenar vai proporcionando conforme se vai praticando ela com regularidade e com um mínimo de disciplina. Dentro dos Yoga Sutras consta também a definição de yoga. Em uma das traduções, existem várias traduções disponíveis, o yoga ele é a cessação das modificações mentais, é a dissolução dos centros de reação da mente. Por quê? Porque a nossa mente forma como se fosse sulcos. Então vamos imaginar que uma pessoa é muito estressada, então toda vez que ela se depara com uma situação X, ela reage sempre da mesma forma. A mente dela então já formou aquele sulco específico e ela vai sempre correndo para aquele caminho. É uma coisa instintiva e automática da mente dela, um caminho natural que a mente faz. O yoga vai fazer o quê? Ele vai possibilitar com que esse caminho seja tapado, para que sejam criados novos caminhos, para que se vejam as situações e que a gente consiga raciocinar no que fazer de uma forma muito mais lúcida, muito mais consciente do todo que nos envolve, não só da nossa vida como um indivíduo. Sabe aquelas situações mentais que ficam ruminando na sua cabeça que parece que nunca vão cessar? A ideia do yoga é exatamente possibilitar com que seja dado aí um novo start nisso tudo. Vai fazer com que essas impressões mentais sejam apagadas e que se consiga agir a partir de um novo ponto de lucidez, de entendimento. É uma dimensão que representa o núcleo mais profundo da existência humana, conhecida como iluminação, como Samadhi. Diversos mestres, inclusive mestres que não pertencem necessariamente à linhagem iógica, vamos citar aqui Eckhart Tolle, que escreveu O Poder do Agora, já dizem ter experienciado esse estado, ingressado nesse estado, onde é possível experienciar o presente, o momento presente, de uma forma completamente diferente do que se faz usualmente. Então, o objetivo do yoga seria alcançar esse estado de iluminação. Então, o yoga vai se fundamentar na concepção de que o ser humano ele é atemporal, ele só está em determinado espaço e tempo, mas ele tem uma dimensão muito mais profunda a ser alcançada, a ser compreendida, para que se possa de forma efetiva viver aqui no presente, independente do lugar em que você mora, independente de epidemia, de pandemia, independente de qualquer coisa, ter uma vida com uma relativa tranquilidade mental, saber agir diante de todas as situações da vida de uma forma mais lúcida. E aí, com isso, passo a passo, seguindo então essa cartilha, quem sabe um dia alcançar esse ponto de êxtase chamado Samadhi, iluminação, onde então várias coisas perdem sentido, mas ao mesmo tempo tudo ganha sentido. Eu tenho uma mania, já vou dizer, de sempre que eu conheço um mestre, eu pergunto a ele qual o conceito de iluminação. E sempre me fascina muito a resposta que essas pessoas me dão, porque quando a pessoa alcançou esse estado, ela não consegue colocar numa definição exata o que significa estar lá, né? A mesma coisa que eu te perguntar como é o cheiro da lavanda, é algo intrinsecamente por si indefinível, mas sempre vem sim alguma resposta que ajuda a definir e delimitar um pouquinho o campo desse estado que se busca alcançar com o yoga. É um movimento dinâmico, já existe há milhares de anos e vai continuar existindo. Hoje em dia ele tem essa conotação um pouco mais cool, né? É possível pertencer a uma tribo se você pratica yoga também, mas a gente não pode esquecer que sem essa dimensão espiritual, mesmo essa prática tão sábia não vai fazer o sentido que a pessoa está buscando, né? Se a gente não olhar, não colocar o nosso olhar um pouquinho além disso. O yoga é para dentro, o yoga é um refúgio, é por isso que nas escolas de yoga, nas salas de yoga não existem espelhos, né? Não é como uma academia em que você vai fazer uma aula e você vai se olhar para ver como é que você está se saindo, para ver como que a pessoa do lado está se saindo. É uma prática para dentro, um refúgio de que você se socorre para encontrar essa dimensão espiritual, entrar em contato com ela e a partir dali compreender o mundo externo com um pouco mais de amplitude.
de amplitude e de visão. A grande ideia do yoga, portanto, é possibilitar com que o processo espiritual se torne uma forma natural de viver. Mas o que a gente entende então por espiritualidade? Isso vai ser tema aí para um próximo vídeo, em que eu quero falar um pouquinho sobre espiritualidade genuína e como isso pode ser aliado ao nosso contexto de obrigações materiais e como que isso tudo se relaciona também com o yoga. Espero que você tenha gostado. Se você ainda não conhece essa prática, existem diversas modalidades. Eu sugiro que você faça várias aulas experimentais até que você encontre uma modalidade e um professor que toque em algo mais fundo que você e faça disso uma prática diária. Os benefícios vão ser sentidos na sua vida dia após dia. Até a próxima!